tarde a todos. Boa tarde, professora Cibele, Boa tarde, professor Anderson. que muito em breve, doutora Cibele. Assim, Cibele, que alegria, que satisfação estar aqui nesse momento com você. Eu vou tomar a liberdade de dizer vocês, né, porque graças ao convite, né, seu, das suas orientadoras, estou tendo também a satisfação de compartilhar esse momento, né, com pessoas que eu tenho na mais elevada estima e consideração, e também, né, tendo a oportunidade de conhecer a professora Ivanete. Então, obrigado, né, pelo convite. Aprendi bastante aqui com a sua tese, desde o tempo da qualificação, né, venho aprendendo bastante com você. Então, para mim, né, é uma honra estar aqui na presença da professora Cristina, Maria Cristina, a professora Maristela, a professora Cristiana, né, assim como do professor Eduardo Viana, Vanice e a professora Ivanete, que acabei de citar. Alguns deles aqui, né, eu vou tomar a liberdade, não, sem querer revelar a idade de ninguém, mas a maioria já foi meu professor, já foram meus professores. E assim, mas eu falo assim, são todos com quem eu levo no coração, Vanessa está rindo, no coração, assim, trago, sabe, excelentes influências, né, de todos. Então, a alegria que está aqui no meu, com os meus mestres, né, Vanessa, Eduardo Viana, Maristela, né, Cristina, foram todos meus professores, graduação, mestrado e doutorado. E o Beli, desculpa assim a informalidade, mas a gente acaba, né, tendo essa proximidade lá no campus, nós trabalhamos juntos, e eu acho que você, sabe, me ajudou muito me dando essa tese para ler, tanto, né, na perspectiva da minha atuação lá no campus. Eu sou professor da disciplina de educação ambiental lá, então eu vou te dizer, já existem alguns elementos aqui que eu vou incorporar na minha disciplina. Algumas análises, né? Gostei muito da metodologia da sua tese, e eu vou, com certeza, né, absorver algumas questões, principalmente, né, referente à educação ambiental institucional, que é algo que vale a pena reforçar, né? Se o secretariado tiver alguma disciplina nesse âmbito de educação ambiental, então com certeza será contemplado, né, no novo PPC, né, de secretariado, será contemplado, né, com a leitura da sua tese. Então, publique esses artigos, que eu quero colocar os teus textos para o pessoal ler aqui na minha disciplina, tá certo? Cibele, eu tenho algumas considerações para colocar aqui, no sentido de colaborar, no sentido, sabe, de ajudar com o aprimoramento do seu texto. Então, super aberto para você avaliar, né, se o que eu estou dizendo, avaliar com seus orientadores, suas orientadoras, né, sobre isso que a gente traz é pertinente para o aprimoramento da sua tese. Então, com muito respeito ao seu texto, com bastante respeito às reflexões que você vem fazendo, né, e na oportunidade de ser membro, né, da banca, né, no sentido de colaborar com o teu trabalho, vou tecer algumas questões, né, elogiosas, claro, porque tem vários elogios a tecer, e também outras questões que para aprimoramento. Então, quer dizer que o teu texto, né, ele é colaborativo com o processo de gestão. O texto que você traz, ele aponta para lacunas, sugere ações, você fala intervenções, né? Você, lá no final do texto. Então, assim, sugere ações de aprimoramento, né, que são pontos, né, bastante relevantes e salutares. Por exemplo, quando trata da percepção ambiental pelos discentes e da necessidade da educação ambiental institucional. Então, são elementos muito pertinentes na sua tese. Por isso, para mim, o título ele tem um caráter combativo, logo lá no início, porém, eu compreendo que o texto ele é mais diplomático do que o teor do título. Ele, sabe, você traz muitas colaborações, o título ele vai ressaltar o estudo, além disso, né, eu acho que o título ele acaba não revelando tudo que tem na tua tese.
o título mostra uma parte da tese, mas sua tese tem um pouco mais do que está no título, né? Por exemplo, no título é ressaltada a percepção dos alunos, mas você também apresenta uma importante colaboração sobre a CGA da UFPB. Então, é outra colaboração importante você dar na sua tese. E acho que isso pode ser valorizado aqui, porque acho que você, né, hoje você se qualifica, né, ou você qualifica a UFPB, que tem uma docente do seu corpo que realizou um doutorado sobre o aprimoramento de um dos seus importantes setores. Então, acho que a gente deve, né, valorizar esse ponto. Então, e a oportunidade de receber, né, as críticas de alguém que pode colaborar com a própria instituição. Então, fazendo um resumo da tua tese, eu percebo que você faz assim, localiza temporalmente a tua tese a partir de 1955 com a UFPB. Né? Eu vou tomar a liberdade de dizer que é 55 porque o teu objeto de estudos você fala que é a UFPB. E aí você faz um salto ali para a década de 80, 81, se reportando a Política Nacional de Meio Ambiente, aí mais à frente, em 97, se reporta a Política Nacional de Recursos Hídricos, 99, a Política Nacional de Educação Ambiental, e aí você chega aqui, né, 2012, 2024, com os planos de gestão e logística sustentável e com o plano de desenvolvimento institucional da UFPB. Então, a gente tem aqui, né, nessa ambiência, você destaca o seu objeto de estudos como sendo a UFPB, o seu suporte de estudo, que são os planos, né, de gestão e logística sustentável e o plano de desenvolvimento institucional, e aí você, né, aponta também para um futuro próximo e um futuro mais ampliado, né, como quando cita a Agenda 2030 e a Agenda 2021. No final das contas, acho que o caráter original da tua tese se apresenta também com uma interpretação do presente, um presente que tem aplicabilidade recente, 2012, né, com relação a uma aplicabilidade, uma relação com um passado recente, no caso 2012, né, com a instituição do Plano de Gestão e Logística Sustentável, e um futuro próximo, que no caso 2024, que é até onde deve se aplicar o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFPB. Então, assim, a tua tese ela tem essas interpretações do presente que se fundamentam com elementos, né, de um passado também recente e de um futuro muito próximo, né, vinculado a uma proposta de gestão. Então, é mais um motivo para pegar essa tese, sabe, e escrever e colaborar, sabe, com os artigos, porque para já para, sabe, existem reflexões com prazo de validade para 2024 e vale muito a pena, assim, sabe, trazer essas colaborações. E não que a 2024 a colaboração se encerra, de forma alguma, acho que permanece para todo o sempre, mas tem uma força, né, para o futuro próximo que vale a pena, né, a gente colocar os nossos gestores para ler o seu texto. Então, a hipótese resumida da sua tese, você fala que da articulação a falta de articulação entre a educação e a gestão ambiental. E aí, após a leitura, eu tive a impressão de que a tua hipótese talvez fosse mais, eu enxergo, né, como sendo a falta de articulação entre a gestão ambiental e a educação ambiental institucional. Eu acho que essa questão de falar educação ambiental e educação ambiental institucional é um elemento que vale ser complexificado. E o teu objetivo geral, né, colaborar com o entendimento sobre a institucionalização da gestão ambiental e das práticas de educação ambiental na UFPB. É isso que você destacou, né, na página 33. E como problema, de variados problemas que você destacou na página 28, você fala que você considera, né, que os estudantes são os mais numerosos do campus e que nessa cadeia, né, ele pode contribuir excessivamente para a degradação do meio ambiente universitário. A gente, mais à frente, eu vou citar, porque você fez uma análise lá, acho que foi no 4º artigo, muito boa, muito interessante,
e que eu acho que pode ajudar também a complexificar essas questões, né? E aí fazer perguntas. Serão mesmo os alunos responsáveis, né? Mesmo com uma quantidade, eles se apresentando uma quantidade mais expressiva, seriam eles responsáveis, né, por contribuir com o impacto da degradação ambiental no ambiente universitário? E aí eu acho que você mesmo se traz questões que vale a pena considerar. E por isso que eu acredito também que o teu trabalho ele se desdobra com a oportunidade da realização de outras reflexões. Ou seja, suscita, né, mais textos. Isso é bom. Eu acho que um ponto positivo aqui também, que de destaque, eu acho que você absorveu as propostas desde a qualificação, eu vi, né, eu tive a oportunidade de enxergar várias coisas que foram citadas, você colocou lá, eu acho que colaborou com o desfecho, né, da tese, desse trabalho, que está bonito. Então, assim, para aprimorar, eu sugeriria, né, avaliar a coerência com que você usou o ecologismo dos pobres. Fiquei contente de ver o texto lá do Martinez a ler, e aí você fala, né, por exemplo, na página 28, você vai falar que da justiça ambiental e o ecologismo dos pobres como uma justificativa para a produtividade e o crescimento. Isso vale a pena, sabe? Está na página 28, e eu acredito que vale a pena ser uma leitura mais atenta à referência e à aplicação dela nessa parte do texto, tá? E dá algumas questões básicas, né? Por exemplo, o IBGE, desde 2017, propôs uma nova regionalização para a gente ali onde a gente chama, né, micro-região Litoral Norte, ultimamente, né, de acordo com o IBGE, a gente faz referência à região imediata Rio Tinto Mamanguape. Então, algo que, de repente, para deixar o texto mais atualizado, de acordo com a nova regionalização do IBGE, aí fica como sugestão, o perfil socioeconômico que você traz quando você faz uma relação de perfil socioeconômico de lá da região imediata Rio Tinto Mamanguape, você traz o número de empresas que foram abertas, né, nesses últimos anos, e aí eu te consulto se seria possível, né, ou que você acha de comparar também o IDH, sabe? Porque você está falando do perfil socioeconômico, o IDH dos municípios. Daqueles mesmos municípios que você fez referência com relação ao aumento do número de empresas. Eu vou te passar já uma sugestão. O IDH da gente aqui no estado da Paraíba, quando comparado, né, com vários aspectos, né, do Brasil, o IDH na Paraíba ele está abaixo da média nacional. E todos os municípios da região imediata, Mamanguape e Rio Tinto, ele se apresenta abaixo da média nacional e abaixo da média paraibana. Eu acho que talvez se for o caso de fazer, né, uma apresentação de perfil socioeconômico, né, municipal local, pode ser razoável, né, trazer a referência do Índice de Desenvolvimento Humano. Índice do Desenvolvimento Humano e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Aí, eu acho que algumas questões, página 48, o lugar que você usa cidade, na verdade, acho que você quer falar APA, né? Tem uma parte lá, você fala cidade da Barra do Mamanguape, acho que é a APA da Barra do Mamanguape. E o departamento que eu trabalho é o departamento de Engenharia e Meio Ambiente. Está lá para você corrigir lá um detalhe. Então, assim, e é isso aqui, é só da apresentação, né? Partindo aqui para o artigo 1, eu acho que o destaque que eu faço do seu artigo 1 é que foi muito importante destacar a agenda ambiental da administração pública. E aí onde é um ponto assim, que você me influencia bastante. Sibeli, eu vou colocar lá no programa, sabe? Trabalhar com a educação ambiental, né, de acordo com a agenda ambiental da administração pública. Isso aqui eu falo aqui de público, que uma influência aqui da leitura da sua tese. E é uma influência muito bem-vinda. Eu acho que também você aponta uma conclusão já nesse artigo, nesse primeiro artigo, né?
você diz que uma única comissão, como pode, né, uma única comissão de gestão ambiental, né, centralizada no Campus 1 e composta por apenas 3 membros, se revela insuficiente para abarcar todo o campo. Você traz essa já no artigo 1º, né? E aí você já dá uma luz sobre as reflexões que você está fazendo, né? Contextualizou também, né, ainda no âmbito dos destaques, você contextualizou o desmonte de órgãos ambientais. Que legal você ter feito essa contextualização, sabe? Eu acredito que aí demonstra, às vezes a gente fica atento ao que é que está acontecendo na universidade e aí pensando que isso é algo específico, um privilégio da nossa instituição, mas não, isso tem toda uma conexão com uma política nacional e de desmonte dos órgãos, né, ambientais. Então, e também você demonstrou o processo de descentralização em andamento já do órgão, da CGA. Aí, o que acontece? Na página 61, você apresenta 2 visões, que talvez valha a pena avaliar, assim como o texto lá, a aplicação do texto do Allier. Você, por exemplo, demonstra uma visão crítica sobre a gestão em diálogo com o público. E fala também da gestão como instrumento tecnológico neutro e racional. Então, essas interpretações, eu acredito que ela permeia a mesma, sabe assim, a necessidade de leitura, conforme foi feito lá, né, na aplicação do Allier. Então, fica como sugestão essa revisão. Então, teve algo aqui que eu iria te perguntar sobre, mas você falou na sua apresentação, inclusive parabéns pela apresentação. Então, eu até já destaquei algumas coisas aqui que eu iria te consultar, mas eu acho que você me respondeu com sua apresentação. Então, eu gostaria só, né, nesse artigo aqui, que você comentasse, não precisa ser agora, pode ser depois, eu posso fazer todo o meu comentário e você fala depois, mas eu queria que você anotasse e queria que você comentasse mais sobre o que você acha, né, sobre o artigo 9º da Resolução 1718, que estabelece a política ambiental da Universidade Federal da Paraíba, né? Você tece algumas considerações no seu trabalho, né? Só lendo aqui o artigo 9, diz assim: todos os órgãos ou membros da comunidade universitária da UFPB poderão propor programas institucionais de gestão ambiental. Aí, no inciso 1, no inciso 1º, sua implementação está condicionada à viabilidade avaliada pela Comissão de Gestão Ambiental com apoio das reitorias para a execução dos projetos. Sabe? Aí eu fiquei imaginando se esse artigo ele pode ser muito rico no momento da elaboração de um texto, porque você cita, por exemplo, a Comissão, né, de Sustentabilidade do CCAE, e aí você que a Comissão de Sustentabilidade não cita a resolução, por exemplo. E aí você fala que outros campos também já vêm desenvolvendo, né, suas próprias comissões. Na leitura aqui do artigo 9, a gente percebe um estabelecimento de relação de poder com a política nacional, com a política ambiental da UFPB com os centros, ou seja, olha, todo centro pode, né, emitir um programa institucional, né, de gestão ambiental desde que, né, seja avaliado aqui pela comissão. E aí cada comissão, né, cada centro vem fazendo o seu, né, a sua, se posicionando, né, acho que isso também é positivo, né, e você demonstra que a CGE não vem funcionando de maneira adequada. Aí, existe um processo de descentralização e existe um processo também que é uma prática, já que você trabalha lá com hábitos do Bourdieu, né, que é uma prática para poder fazer com que o sistema, né, de gestão ambiental funcione nas unidades da UFPB, ainda que na administração central não funcione.
E aí existe esse movimento. Eu acho que é aquela coisa de esperar que os centros, né, obedeçam plenamente essa normativa, quando, na verdade, não tem nem pessoal qualificado para fazer esse encaminhamento. Professor, não, eu poderia responder agora, e eu vou nessa linha que o senhor falou, porque à medida em que a resolução ela estabelece essa condição de dizer assim, vocês só podem fazer se consultar, aí é que eu digo, né? A comissão de gestão ambiental, ela é consultiva, ela não é deliberativa. Ela não tem esse poder deliberativo, então por mais então a resolução ela dá um poder e ao mesmo tempo ela tira. E a própria instituição, ela quer esse controle para centralizar e dizer assim, vocês podem fazer tudo, mas desde que passe pela CGA. Mas não dá essas condições. Então, a própria resolução traz um corpo mínimo tão pequeno e ainda assim que estava tudo estruturado, vem e retira seus recursos financeiros. Então, desmembra tudo, sabe? Então, eu acho que aí é quando vê essa desarticulação política com as políticas públicas, porque a CGA ela não está fazendo conforme está estabelecido, mas a culpa é dela, digamos assim? Não, não é. É a forma como a administração superior tem enxergado isso. Por isso que eu trouxe, né, alguns resgates sobre... que eu coloquei essa palavra, esse desmonte, né, do setor ambiental provocado pelo governo federal, que isso reflete nas instituições federais, entendeu? Mas eu concordo com o senhor, eu acho bem complicado esse artigo aí. E eu não sei, essa ortografia no artigo de apoio das reitorias, isso tem isso não é equívoco ortográfico aqui, não tem? Nessa linha, nesse inciso. Não, eu acho que está correto, ele está falando das pró-reitorias. Mas ele fala das reitorias. Né? Ah, entendi. Percebe? Tá errado. Então, o que acontece? Então, partindo aqui para o artigo 2. E aí perpassa também para uma revisão ortográfica do próprio, né, da própria resolução. Aí, o artigo, né, 2, o artigo 2º, ele é educar para gerir ou gerir para educar, a experiência da educação e gestão ambiental na Universidade da Paraíba. E você começa com esse questionamento, né? Sibeli é questionadora, isso é muito bom. E os títulos revelam muito as questões, né, que você faz no decorrer de toda a sua pesquisa. Eu acredito que pode resgatar, eu notei aqui, né, as críticas realizadas no primeiro artigo, né, sobre o papel da administração central nesse texto, sabe, resgatar aquelas críticas que você faz, não que vai ficar assim redundante, mas no momento da publicação, acho que de repente vale a pena resgatar. Então, acho que eu vi que você citou lá no final a 29 e 20, né, o regimento geral da graduação. Eu tinha te falado, né, do regimento geral da graduação, lá na qualificação. E aí, sobre a questão da política, né, de educação ambiental, na propositura, né, da educação ambiental no âmbito da graduação. E aí eu destaco aqui novamente sobre a oportunidade de revisitar essa normativa, porque pode ser que ela né, subsidie assim, algumas reflexões sobre algumas ações já sendo realizadas pela instituição. Inclusive sobre o componente educação ambiental, como sendo, né, assim, obrigatório na graduação. Então, o que acontece? A conclusão, né, nesse tópico, na página 94, eu vi que a conclusão do resumo ficou difícil de compreender. Acho que vale a pena ler a conclusão do resumo na página 94, lá no finalzinho, o último período e entre eu acho que entre 114 e 115, né,
Ah, eu cheguei a abrir um sorriso quando eu li entre 114 e 115, quando o entrevistado diz que nunca conseguiu alguém para trabalhar com educação ambiental na CGA. Curioso que, para saber como se deu essa procura dele. Eu nunca vi uma pessoa para trabalhar com a educação ambiental na CGA, na UFPB. Então, assim, eu acho que é uma questão mesmo que a gente realmente precisa de diálogo na universidade. E apesar de acreditar que o pessoal que está lá na CGA tem toda e ou esteve na CGA, tem muita competência, sabe? Assim, mas eu abri o sorriso aqui porque eu sei que há gente, né, competente para trabalhar com educação ambiental na UFPB. Ô, professor, e aí vem até a falta de entendimento dele sobre o que é educação ambiental. Porque o que é que os projetos deles estão fazendo? Não estão educando a comunidade? Mas aí eles dizem que não conseguiu ninguém para trabalhar educação ambiental. Então, assim, É algo que precisa ser, né? Uma outra coisa é que eu acaba me reportando ao teu título também, que é aquela, quando você faz referência à educação, né? Lá na primeira parte do título. E aí, no decorrer desse artigo aqui, eu vi uma esperança depositada, especialmente nos professores, no desenvolvimento, né, da educação ambiental. E aí, eu acho que pensar, sabe? Eu acho que a gente tem um caráter de pensar a educação ambiental vinculada às mais diferentes, né, ações, né, da universidade, desde o ensino, né, que temos aí as atividades de ensino vinculadas aos professores muito forte, mas também pela extensão, que a CGA já vem fazendo isso muito bem, e também os projetos de pesquisa, sabe? Então, assim, acho que tem uma esperança depositada nos professores, eu acho que vale a pena, sabe? Se for o caso de depositar essa esperança, né, de maneira assim, bem clara mesmo, acho que depositar essa esperança não só nas atividades de ensino, mas também nas atividades de extensão, nas atividades de pesquisa. Como já vem, imagino que já vem acontecendo, né? Deve existir muita pesquisa e extensão, né, com a temática ambiental. E aí tem um artigo terceiro, já chegando no quarto aqui, o meu fala que 3 e 4 juntos, né, tem algumas questões, né, eu acho que de destaque, né, na construção do saber ambiental informal e em conteúdos curriculares, entendimento sobre o meio ambiente dos discentes do Campus 4, eu digo que a nuvem de palavras me surpreendeu aparecer a palavra sustentabilidade. Eu achei muito legal você ter chegado a esse resultado. E aí eu acho que há um amadurecimento conceitual, não é nada. Aparecer sustentabilidade, né, ao invés de outro vocábulo, de outro conceito. Então a gente tem lá um público que tem, sabe, uma certa leitura, né, de mundo, né, que nos reporta, né, uma compreensão da sustentabilidade como uma palavra vinculada, né, à temática ambiental no campus. Né? Então, a vinculação, né, do meio ambiente ao espaço natural pelos discentes apontou para a importância de apresentar como os processos sociais são importantes nessa compreensão do meio ambiente, né? Já que lá você calcular, né, que os discentes apresentaram, né, uma visão do meio ambiente muito vinculada ao ambiente natural. E aí isso me despertou, sabe? Poxa, e a cidade, né? E aquelas imagens, as outras cidades, o espaço, né, transformado. Então, eu achei que foi uma prática interessante para a gente, que faz pensar, a gente precisa explicar melhor que o meio ambiente, ele se perpassa, né, com fatores bióticos, abióticos, sociais, e é importante a gente, né, melhorar essa visão no âmbito do nosso campus. Como professor de educação ambiental, me sinto positivamente provocado pela sua tese, né, pela sua metodologia. Ô Cibele, me diz uma coisa, sobre a aplicação dos questionários. Você aplicou os questionários do dia 4 de novembro de 2021
a 16 de março de 2022, correto? Aí depois, visando aumentar o retorno de respostas, coletou mais questionários de 30 de março a dia 1º, 6 e 7 de abril de 2022, correto? Aí, olhando aqui, o término do semestre 2021.1 se deu em 16 de dezembro de 2021. E o início do semestre de 2021.2 se deu em 21 de fevereiro de 2022. Correto? E aí o que acontece? Você apresentou um universo de 2.686 alunos matriculados para 2021. Eu pergunto, né? Me veio uma dúvida. Se você aplicou questionários entre um semestre letivo e outro, e você apresenta o seu universo de alunos que responderam à pesquisa, né, de acordo com os alunos matriculados em 2021.1, normalmente não acontece uma variação de números de matrículas entre um semestre e outro. Então, o que acontece? Isso acho que você já pegou, né? Aí, o que acontece? A gente tem aqui, né, um quantitativo de entrevistas feitas, né, para uma quantidade de matrículas em um determinado semestre e outro quantitativo de entrevistas realizadas em outro semestre, onde certamente tivemos outro quantitativo de matrículas. E você apresenta as matrículas de 2021.1, mas não apresentou as matrículas de 2021.2. Eu penso, não aconteceu variação de matrícula, né? Eu acho que isso ainda não é um problema, porque é possível, sabe, de apontar, mas como eu acho que foram 300 e poucas, né, entrevistas no semestre de 2021.1 e o restante, né, chegou a 501 em 2021.2. E aí a gente tem uma variação de universo. Aí, fala. Para essa variação de universo não teve, por quê? Porque a gente não considerou o aluno ingressante 2021.2. E aí a gente não alcançou esse aluno justamente por isso, para não aumentar o universo. E aí esse aluno ele não estava presencial. Se lembra que por conta da quantidade de alunos por turma, as disciplinas seriam remotas? Então os alunos dos primeiros períodos, a turma é muito grande. Então eles não tinham disciplina presencial, entendeu? E aí a gente não chegou, a nossa coleta virtual foi final de 2021.1. 2021.2, a gente só pegou as presenciais. Entendeu? E aí, esse aluno que ingressou, ele não faz parte da pesquisa. Porque a gente não voltou... Mas ele se encontrava matriculado no curso. Se encontra matriculado, mas a gente não chegou nele mais não. Mas você percebe que, assim, com relação ao quantitativo de matriculados no curso, esse pessoal está matriculado, mas não está quantificado? Mas a gente não considerou eles. Uhum. Então, não considerou. Entendeu? Entende? Também. Porque como a gente não conseguiu tudo no virtual, então a gente teve que esperar o semestre ficar presencial. Mas nem todas as disciplinas ficaram presenciais por conta da quantidade de alunos por sala. Entendeu? E aí, nisso, a gente não chegou nos primeiros períodos, no primeiro e segundo, que são turmas cheias. Então, quando a gente caiu em campo para o presencial, não foi com essas turmas, não. Mas eu entendi sua pergunta. Entende? Ainda que não haja se você fala, olha, consideramos, né, esse quantitativo de alunos entre os dois semestres, você apresenta o quantitativo de matrícula, né, geral de todo o campus de 2021 e você coloca aquele universo. Se você... só que a entrevista foi feita em períodos diferentes.
A minha opinião, eu acho que deveria constar, sabe, esse grifo, né, de variação de universo. Entendi. Essa questão, ela se repete também no artigo 4, para o artigo 4. Não acredito que interferirá, assim, nos processos de análise, porque você vai estar trabalhando com esse número de 500, certo? Não interfere. Não vai precisar fazer outra aplicação e tal, não. Mas eu acredito que vale a pena frisar. Por quê? Porque não é a gente, se tivesse sido uma variação de matrícula em 2 semestres que ocorreram no mesmo ano, estava até mais tranquilo. Mas quando uma variação de número de matrícula que ocorreu em anos diferentes, né, no caso 21, 22, isso interfere sobre outras fontes de dados para o ensino superior. Então, assim, o censo do ensino superior, ele considera as matrículas anuais. Então, eu acredito que se você pega, né, assim, a matrícula anual, talvez, né, possa ficar mais preciso. Mas isso é uma coisa para você ver com a sua orientadora aí e com o pessoal todo, tá certo? Algumas questões aqui que tinham colocado aqui para você ver. A outra coisa se considerar a pesquisa, é possível identificar o semestre letivo em que o aluno está vinculado, o aluno que respondeu à pesquisa, ele estava cursando? Não. Não foi perguntado isso. Qual semestre que ele está? Certo. Salvino, acho que a gente comentou alguma coisa referente lá na qualificação, né? Que é porque a maturidade do aluno no decorrer do curso, isso, né, acaba transformando ele também. Pega um aluno de períodos iniciais, período mais avançado. Mas pela matrícula, Cibele, não dá para ter uma noção, não? Pelo quê, professora? Não entendi. Pela matrícula, não dá para ter uma noção de que ano. Mas eles não colocaram matrícula, não. Foi resposta anônima. Ah, certo. Pronto. É porque pela matrícula daria. Como o professor Anderson falou essa questão das matrículas, aí eu pensei que tivesse a matrícula. Porque a matrícula do aluno consta o ano, né? Uma parte do ano. Daria para desmembrar e a partir pela entrada ali a gente saberia. E aí tem a noção de maturidade, né, do aluno com relação à universidade. Então, assim, como foi a mesma questão, artigo 3.4, você avalie com a orientadora, mas sugeriria deixar um pouco mais preciso essa questão do universo, tá certo? Já que essa questão se repete tanto para o artigo 3º e o artigo 4º. Com relação ao artigo 4º, assim, parabéns pela metodologia. Poxa, muito, sabe, assim, tem todo um aparato, né, estatístico bem elaborado. Então, a distribuição, né, outro ponto de destaque que eu coloquei aqui sobre a distribuição de recipientes para destinação da coleta seletiva, né, algo importante a se empreender. Eu acho que você já aponta, né, como uma política, né, tanto para as CGAs, como no nosso campus lá do CCAE. Eu acho que a gente tem que, né, frisar essa questão. E há uma outra coisa que você colocou, outras coisas que vale a pena a gente pensar, né, que tem a ver com aquilo logo lá no início, que eu já estou chegando aqui no final das minhas considerações, que tem a ver com a questão, seria o aluno, então, responsável, né, responsabilizado, né, por essas questões, né, referentes aos impactos ambientais do campus, né? Por exemplo, no questionário referente ao artigo 4º,
tem uma pergunta sobre o uso de bicicletas, né? Para o campus. Aí tem assim, uma maioria diz que nunca vai de bicicleta, não é? E só que a gente sabe que temos um número expressivo de alunos que moram ali, residem por ali, né? Por Rio Tinto, Mamanguape. E aí, sabe, eu vou tomar liberdade para falar da acessibilidade de Rio Tinto, né? Você tem toda uma propriedade lá com Mamanguape, mas olha, é difícil chegar a Rio Tinto, ali, andar de bicicleta. Chega a ser perigoso, é até a pé, sabe? Eu acho que é um desafio que a gente tem, né? Com relação a... É desconfortável também, porque não há sombra, não há árvores, né? Para que possa proteger a alunada. Então, assim, os alunos... O aluno ele não vai de bicicleta, mas assim, o próprio, sabe... o próprio lugar, o próprio ambiente não é receptivo ao uso de bicicleta. Até guardar a bicicleta dentro do campus é um lugar assim que a gente, poxa, qual lugar? Havia um lugar lá, naquele lugar onde a gente enfeitou, você deve ter visto a árvore que a gente enfeitou em educação ambiental lá em Rio Tinto, né? Então, que é na disciplina de educação ambiental com a atividade que a gente fez, e aí há um aparador assim para bicicletas, mas completamente enferrujado. A gente de vez em quando encontra umas bicicletas lá. Outra coisa é com relação à compra de água mineral no campus. Você fez a pergunta, né? Com relação à compra de água mineral. Você compra sempre água mineral e tal? E aí se pensa que a pessoa que compra água mineral certamente vai causar mais impacto. Você descreveu por conta da geração de resíduos, né? Mas olha que curioso. Olha como é que funciona lá no nosso campus. O discente não compra água mineral, né? Se falou, né? Ele raramente compra água mineral, mas ele pode levar seu próprio recipiente, ou não usa, ou simplesmente não compra, né, água mineral, e ele vai usar qual água? Vai usar a água lá do bebedouro, né? A água do bebedouro, ela advém daquele riacho que passa assim ao lado da universidade, né? No caso de Rio Tinto, Mamanguape, lá do açude. E aí o que acontece essa água é tratada, né, com sulfato de alumínio e gás cloro, lá em Rio Tinto, e chega, né, para toda a cidade e lá para o nosso campus. E os alunos bebem, né? Esse é um riacho que fica ali, né? Se conecta com várias matas e também com plantação de cana-de-açúcar na microbacia do riacho. E assim, ele não vai comprar água, vai beber aquela água lá do bebedouro. Só que nos setores da universidade se usa água mineral. Olha que coisa curiosa, a universidade, né, adquire água mineral para os setores e os alunos bebem do bebedouro, do fornecimento, né, público. E aí você pensa, o discente ele não adquire água mineral, né, acaba tomando uma água, né, assim, que é tipo, tratada, né, basicamente tratada, né? Mas o tratamento no âmbito institucional, né? A gente tem uma água mineral para uma parte e uma água, né, torneiral para outra parte. Então, a gente pensa como pode suscitar a ideia de que os alunos provocam mais impactos ambientais. Eles, no âmbito do ALIE, se a gente pensar na perspectiva da justiça ambiental, eles deveriam ser servidos com água mineral, assim como todos os outros entes da comunidade acadêmica do CCAE. Sabe? Então, assim, o lugar das pessoas que colaboram com a nossa pesquisa é muito importante para a gente avaliar se muitas vezes eles são responsabilizados ou se eles acabam sendo, né, tocados, né, com o próprio impacto ambiental. E as suas conclusões, Cibele, né, eu achei muito boa a indicação, né, do processo de descentralização, você traz, né, o uso da extensão para sanar as lacunas do CGA, da CGA. A gente conversou na qualificação, você foi lá e trouxe assim achei muito bom você trazer essa crítica assim, ainda mais forte, né? Há uma atuação docente que talvez, eu acho que é uma coisa, talvez uma atuação docente talvez valha uma crítica elogiosa, sabe?
por mais assim, delicado que seja, mais complicado que seja a, a atuação junto à CGA, mas convenhamos, né, professores que acabam fazendo com que o órgão não faleça, né, por meio de estratégias e tal, porque no final das contas, o quê? Uma bolsa de extensão, uma pessoa conseguiria uma bolsa de extensão de qualquer maneira, mandando um Probex, né, mas assim, vincular, tentar, sabe, fazer com que o órgão ele permaneça existente. Eu acho que vale a crítica elogiosa para esses guerreiros no âmbito da universidade, vale todos os elogios a você também, né, pela coragem, pelo empreendimento, pela dedicação, né, sabe assim, pela leitura, sabe? Eu acho que acho que essa expressão de solidariedade que você traz à instituição e aos alunos, né, do CCAE, eu acredito que a tua tese ele tem um caráter solidário e parabéns assim pela postura. Eu acho que é muito seu isso, né, também, né, Sibeli, essa coisa de solidarizar-se. Então, boa, parabéns a isso, né, que eu tenho para falar. Tem outras coisas aqui, mas assim a gente pode conversar, dialogar, né? E eu acho que a gente vai ter oportunidade para isso. Entendeu? Nós que agradecemos, professor Anderson, as suas considerações. Vamos dar então sequência, passo a palavra para a professora Vanice, que é nossa professora interna ao programa, mas externa ao FPB. Por favor, professora Vanice. Vanice, está nos ouvindo? Deu uma panezinha aqui, mas voltei. Sem problema. Ai. Pronto, pois bem, nós vamos aí caminhando com as observações e, assim, acho que muita coisa aí já foi dito e que eu não vou repetir, não é? Concordo com boa parte com o que a colega Ivanete fez, não é? De forma detalhada ali, aquela análise dos 4 artigos, e agora também Anderson, e isso já facilita aí, não é? A nossa conversa. E assim, eu não vou repetir, não é? Nem entrar nos detalhes que eu concordo ali com eles, e muitas dessas observações eu também tinha feito, né? Não todas, mas a maior parte. E eu inicio aí, né, os comentários sobre a tese de Cibele, primeiramente agradecendo a Cibele, a Cristina e a Maristela, né, o convite, e eu digo sempre assim, às vezes eu estou muito ocupada, mas é difícil eu dizer um não para avaliar um trabalho, porque é uma forma da gente ler, de aprender, né, e eu gosto disso, né, gosto desses, apesar, né, de, né, às vezes está num sufoco ali danado, mas é importante, né, é um aprendizado para a gente, e é um tema que eu também me interesso, né, tenho trabalhado, né, com o tema da gestão ambiental e mais com a educação ambiental. Inclusive, eu vou começar a disciplina agora, amanhã, né, quarta-feira, né, educação ambiental, a gestão dos ambientes, né, que a gente tem aqui no Prodema, né, no mestrado. Trabalho com gestão também, né, de território, mas gestão ambiental em territórios de áreas protegidas não deixa de ser, né, uma gestão ambiental. E, assim, a segunda coisa que eu diria, né, também para iniciar, é dar os parabéns pelo excelente trabalho de pesquisa que a Cibele fez, né? E, por tabela, né, dou os parabéns à Cristina e à Maristela, né, porque realmente foi um trabalho muito bom. A gente viu que ele já estava bom, né, quando participamos ali da qualificação, né, e vimos o quanto Cibele
avançou ou aperfeiçoou, não é? E, assim, uma das minhas preocupações é quando eu pego um trabalho para avaliar, uma tese para avaliar, né, ou às vezes uma dissertação, em que a proposta são os artigos, né? Eu sempre digo, não é fácil para quem faz e não é fácil para quem está lendo. Também não é fácil, né? Não é uma coisa fácil. Por quê? Porque, às vezes, eu tenho necessidade de ir primeiro no artigo do que depois ir, né, no documento geral. Porque nem sempre o documento geral, ele reflete o que tem ali nesses, né, naqueles artigos. E isso foi uma colocação que eu também fiz na qualificação, né, e assim, e quando eu vejo o que Cibele detalha, né, então ela faz todo aquele trabalho anterior, essa costura, eu digo, costurar tudo que tem ali, à luz, né, do objetivo, à luz da tese, né, a ser defendida, às vezes da hipótese também, né, dependendo ali, quem coloca ali a hipótese, e vejo que Cibele teve esse cuidado, né, de fazer uma apresentação geral do que é o documento, né, uma metodologia geral, porque é isso que o leitor precisa, né, ao chegar lá nos artigos. É isso? Né? E se torna muito mais fácil também a leitura do artigo, né, porque, de certa forma, não precisa ser tão detalhada ali a metodologia, né, eu acho que quando ela traz ali os gráficos, né, da metodologia, que é maravilhoso, né, é um resumo do que é, né, as metodologias adotadas, né, em cada um dos artigos, né. E eu faria, assim, uma pergunta a Cibele. Daqueles 4 artigos, eu acho que o primeiro você coloca como sendo aprovado para um evento, mas que talvez posterior para uma revista, não é isso? E os outros 2 chegaram a ser submetidos, os outros 3? Ainda não. Pronto. Isso aí era uma pergunta. E, assim, eu acho que Cibele caminhou bem ali no que ela propôs, né, na apresentação, né, e na introdução, ou mesmo ali no resumo também, eu acho que ela traz isso. Embora a gente tenha algumas observações que tem a ver com redação, né, porque isso vai ainda ser trabalhado, né, para esse documento final aí, né, estar à disposição de todo mundo para uso, então é preciso alguns refinamentos ali, com certeza, né. E aí a gente vê que Cibele se propõe, né, ela traz um objetivo e ela caminha, né, ali, né, dentro de todos os objetivos específicos que são, né, os artigos. Né. E também as metodologias, elas estão muito bem definidas. Né. Bom, eu não quero como é que se diz, ampliar mais essa conversa, mas eu vou trazer alguns aspectos que eu selecionei para comentar, né? Mas no sentido de contribuir, né? De contribuir para aquela revisão final, né? Que precisa ser feita. Eu não organizei assim, eu separei alguns itens relacionados com estrutura, outros com redação, mas eu terminei não arrumando tudo num cantinho, mas vamos lá. Bom, eu observei aqui no resumo, quando Cibele traz ali o resumo, ela fala assim, que trata, né, de uma formação do saber ambiental adquiridos antes e depois da universidade, antes e depois.
Isso com relação aos entrevistados, né, aos inquiridos. Aí diz, ponto, os canais em que eles alegam ter adquirido tais conhecimentos nesta ordem, ensino médio, família, jornal, mídias, TV e a universidade, ponto. Aí ela diz, para confirmar este resultado, foi feita uma pesquisa nos projetos políticos pedagógicos dos cursos. Então, a primeira coisa aí para rever, né, é que não é no projeto político-pedagógico que ela vai encontrar essa resposta das pessoas, né, com relação ao ensino médio, família, viu? Isso aí é uma coisa para, né, ver, né, na correção final. Né? A apresentação da estrutura da tese. Na apresentação da estrutura da tese. Então, fala de 4 artigos, mas no sumário aparece o 4 e o 5. Né? Então, é preciso ali colocar assim, os títulos na apresentação, que ela começa falando do capítulo, coloca o título e depois aí fala do 4 e o 5. Também é para ajustar. Eu posso te mandar isso aí, Cibele. Observei isso, eu terei aqui um exemplo na página 23 e mais outro ali, que na sua revisão é preciso ver essa redação, porque você está trazendo, eu acho que trechos que ainda vieram ali do projeto, que foram mantidos ali no documento final, os verbos estão no futuro. Então, em várias passagens, né? É preciso estar atento a isso. Eu coloquei aí um exemplo da página 23 e depois outra ali mais adiante, né? Então, é preciso verificar isso. Né? Ao finalizar a tese, haverá condições. Não, a tese foi finalizada. Então, atenta a isso aí, tá bem? Outra coisa que é na página 22, né, você diz que esse modelo que você adotou é um modelo adotado pela Universidade Federal de Pernambuco e faz uma nota chamada, né, uma nota numérica. E aí, uma referência numérica. Mas você não colocou qual era a nota. De onde veio essa referência? É da Biblioteca Central? É da Biblioteca da Universidade? É de algum curso? É de quê? Né? Então, completar aí essa referência, né, de onde veio este modelo, né. Bom, e ali os artigos, né, estão bem claros, né, do que trata, né, cada um deles, que vai responder exatamente pelos objetivos específicos. Assim, embora você, ao tratar, né, da interdisciplinaridade, mostrar que sua pesquisa é interdisciplinar, não resta a menor dúvida, né? Então, às vezes, você, no seu estilo de redação, você anda tanto que termina, né, não, tipo, finalizando ou dizendo realmente o que é, né? Então, na página 24, quando você fala da interdisciplinaridade, aí você aponta uma figura, um quadro, né, uma figura lá, em que diz que a figura 1 fica mais compreensível como se dá a interdisciplinaridade desta tese, no sentido de que diversas disciplinas podem repartir tarefas, né, sem se afastar dos seus conceitos e métodos. Então, eu acho que, veja aí de outra forma como você pode, não que você tire, deixa ali contar aquela citação que você está, né, realmente reforçando, né, mas mostrar como é que se dá. Então, não é pelas diversas disciplinas simplesmente, né, mas são as abordagens que a disciplina convergem para um mesmo tema, né? Então, muito cuidado, às vezes a gente termina... Você não está dizendo, Cibele, que a interdisciplinaridade se dá porque tem várias disciplinas, não necessariamente, porque você vai tratando disso, né? Mas é preciso deixar ali claro, né, que essas disciplinas, elas têm abordagem diferente sobre aquele mesmo tema. É isso que vai deixar bem claro, né, essa interdisciplinaridade.
Outro ponto, veja que é mais o que eu estou colocando aqui, é muito questão para a sua revisão do documento, que está muito bom, muito bem pensado, bem estruturado, né? Então, na página 30, é uma questão também referente à redação, né? Você diz assim, num parágrafo lá, não me lembro aqui qual foi o parágrafo. Inicialmente, esta pesquisa documental foi feita por meio da análise da política ambiental da UFPB, regulamentada pela resolução do Conselho Superior, não é? Assim como a partir de entrevistas. Então, veja só, você fala que esta pesquisa, eu não sei exatamente a qual você está se referindo. Então, seria interessante você dizer quem é esta, quem é este demonstrativo aí. É a sua tese ou é a pesquisa específica de um artigo? Né? Em vez de deixar esta, diga logo qual é a pesquisa. Porque a sua pesquisa, ela não é documentada, né? Mas o seu primeiro artigo, ela trata de uma pesquisa documental, né? Mas você depois coloca as entrevistas, né? Certo? E vai complementando desde a sua criação, né? Então, assim, a partir de entrevistas com os coordenadores, desde a sua criação, com a vivência da pesquisadora e primeira autora. Então, veja aí o que é, se é o primeiro artigo. Então, precisa deixar claro ali quem é o primeiro artigo, que tem pesquisa documental, tem entrevista e que tem, né, essa primeiro autor, segundo autor, porque, na verdade, o autor da tese é você, ou a autora, né, da tese é você. Porque aí eu não sei se você está se referindo à tese ou a um artigo, então vale a pena, tá certo? Na página 30, você está justificando a tese. E na justificativa, primeiro, você justifica a relevância, né, da pesquisa. E pelo que eu entendo, é a pesquisa, sua pesquisa como um todo, né, a sua tese. Então, você diz, justifica-se a relevância desta pesquisa pelo papel que a educação ambiental no ensino superior representa. Aí, como sugestão, para você pensar, se realmente representa, porque os seus resultados apontam que não representa. Aponta, quer dizer, eu acho que você deve deixar bem claro que deve representar. Ela deve representar, né? Ela deve representar, mas não representa, ok? Eu estou entendendo que que é o tema da educação ambiental, né, que representa. Então, o ensino superior, ele deve representar, né? A educação ambiental, ela deve representar no ensino superior a relevância. A justificativa, né, partiu da constatação do distanciamento, ok, você chega realmente a essa conclusão, né? Fala aí na página 31, né, da hipótese central, né? Então, essa hipótese central, realmente, ela está, né, aparecendo ali nos 4 artigos, né, que fala, né, dessa falta de articulação, né, pela ausência de metas, de objetivos, de metodologias, e que você chega bem a essa conclusão, né? Mas também fala, né, também já na página 32, de outras hipóteses, né, que foram definidas quando você faz a problematização, e eu acho que a colega Ivanete, né, já tratou um pouquinho aí, né, dessas questões, né? Então, a problemática, né, da tese, ela gira em torno da desarticulação entre a educação e a gestão ambiental. Então, a gente vê que, e você chegou, né, a essa conclusão,
de que, de uma certa forma, há uma preocupação, não é, com a gestão ambiental. Há uma política definida, né, para a gestão ambiental e que ela não é articulada. Ela não é articulada, né, com demais políticas e, às vezes, políticas que, de certa forma, deveriam estar articuladas, né, no tocante à gestão ambiental, mas, sendo dentro de uma universidade, essas políticas, né, elas devem se articular em todos os sentidos, né, tanto na gestão, né, mas também como no ensino, na pesquisa e na extensão. E você comprova que realmente isso não acontece. E quando a gente vai para o ensino, né, e quando você foi para o ensino, você mostrou que há também essa preocupação, né? Existem conteúdos programados, né, dentro do perfil de alguns cursos que essa preocupação aparece, mas que não tem qualquer relação com outras pesquisas, com outras questões ou planos, né, voltados, né, para a questão ambiental. Bom, e a pergunta, problema central, como a falta de articulação, ok. Bom, com relação aos objetivos, né? Então, você traz que o objetivo geral é investigar a desarticulação, né? E aí, confesso que eu achei o seu objetivo um tanto geral, um tanto restrito, porque você foi muito além do investigar, mas muito, 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 muito além do investigar, né? E eu não sei se é analisar, eu acho que você faz uma análise, porque você vai, né, você pega a questão mais geral, você dilui em questões mais específicas, depois você volta a essa questão mais geral, né? E aí eu não sei, isso para vocês verem aí, se mantém isso mesmo, né? Porque quando eu vejo o verbo assim, investigar, eu vejo que a resposta, eu vou investigar, né? Então, quando eu investigo, eu pesquiso, né, eu procuro, né? Mas você vai muito além disso, você, sei lá, talvez investigar como, né, ou analisar como se dá a desarticulação. Eu senti falta, inclusive, nos seus objetivos 3 e 4 também, essa palavrinha como, porque você responde a isso, né? Você não só investiga, mas eu acho que você investiga como, você detalha como é que as coisas acontecem, certo? Então, uma coisa aí que eu estou, assim, pensando, né, raciocinando, mas que vocês fiquem aí à vontade para pensar, né, se realmente esse verbo, ele, ou essa ação, né, ela vai estar além, né, de uma análise, né, como estão aqui nos dois objetivos específicos, né, dos dois primeiros, o 1 e o 2, né, e o 3 e o 4 eu sinto essa necessidade do como, né, investigar como eles entendem, né, você detalha o como. Bom, às vezes ali eu não coloquei, acho que foi na página 35 também, um pouquinho aqui dessa mesma questão que eu coloquei lá, né, se é do artigo ou não, que você diz assim na página 35, falando no tipo de pesquisa. Esta pesquisa é do tipo bibliográfica. Aí, se é só de um artigo, eu posso ter passado despercebido. Então, quem é esta? É a pesquisa geral ou ou é de uma específica, né? Com relação,
sim, você também traz, né, na página 37, né, que é uma abordagem de pesquisa quali-quantitativa, essa é geral, né, essa observação é geral. A sua pesquisa como um todo, ela é quali-quantitativa, né, ela é quali-quantitativa. Pronto, e para análise, os dados, pronto. Aqui é com a explicação da quantitativa, está tudo certinho, mas eu não percebi muito bem, talvez eu, né, não, porque às vezes a gente está lendo, vai cansando ali a leitura, como usou a escala Likert, né? Ou para que usou a escala, até disse para que usou, né? Mas como usou, né? Acho que vale a pena deixar claro. Na página 42, outro exemplo lá do verbo futuro, não é? Que a validação do instrumento de pesquisa fará uso, não, fez, ou seja, terminou, da análise fatorial, não é? E vi aqui que na página 45, quando você apresenta um gráfico da metodologia, é que você fala de análise de conteúdo. Porque lá em cima, no geral, você vai dizer rapidamente, né, que a sua análise é quali-quantitativa, que usou esses instrumentos para a coleta de dados e que usou, né, análise de conteúdo para a análise. Então, para a etapa da coleta, aquelas que já estão lá, mas eu acho que lá já cabia, né, e não mostrar só aqui no quadro agora, né, que ela fez uso da análise de conteúdo, né? Tem uma imagem aí acho que é página 45, não. Eu acho que é na 45 ainda, é a figura 48, você coloca uma imagem mostrando lá as unidades que você pesquisou, os campos da UFPB, não é? E ali, aquela figura, eu sugiro que você melhore ela, que não está nada legal. Não sei se... Sibeli, tu está me escutando? Estou escutando. É o mapa. Inclusive... Aqui. Não. Inclusive, o professor Anderson, ele sugeriu isso, até se dispôs a ajudar e tal. Lembra na qualificação? E aí eu tentei fazer isso com um colega, mas aí a pessoa não conseguiu dar conta para me entregar, entendeu? Então eu vou incluir agora nessa versão final. Eu não quis incomodá-lo, assim, porque ele tem tantas atribuições, aí eu fui para outra pessoa que trabalha com mapa. Aí não deu tempo de incluir, mas está previsto. Pronto, aí melhorar. Eu sugiro que pelo menos bote um mapinha na Paraíba, que seja pequenininho, e faz a projeção ali para a área. Porque ali você não tem noção de localização, viu? E você nem chamou bem de mapa, né? Nem me lembro agora, ou chamou de mapa. Aqui, na verdade, é uma imagem, mas eu coloquei figura. Figura, né? Figura. Aí, melhorar isso, porque ali não dá noção de onde aquilo fica, certo? Aí, bota os três, bota Paraíba, bota João Pessoa, né, o campus de João Pessoa, e aqueles dois, né, mas tem outros, né, tem Bananeiras e Areias, tem outros campos. Mas pelo menos aqueles da sua área, né, sim. Para ter noção, porque ali não dá, né, para ter noção. Pronto, aí com relação aos artigos eu já lhe perguntei, não é? As metodologias estão bem detalhadas, não é? Perguntei se era só o primeiro, né, que tinha sido aprovado, né? Aí, para analisar os dados, pronto, foi utilizado o conteúdo, né, a análise de conteúdo de Bardan, mas veja, é isso que precisa estar lá, né, no início. E apesar de você trazer aí no terceiro artigo, né, que você trata, né, dessa construção do saber ambiental informal, né, em conteúdos curriculares e em conteúdos curriculares, né, então você traz uma discussão boa, né, sobre a
formação, né, do sujeito ecológico. E, apesar de você trazer a Isabel Carvalho, né, você não traz o texto dela, que é exatamente esse tema, né, mas sem perda de qualquer coisa, né. Estou só registrando que eu senti falta, que acho que aquele texto, ele seria ali, né, um pouco, assim, fundamental, né. E pronto, ela traz também uma coisa muito interessante, que eu gosto também muito de utilizar, essa ideia do ambiente, né, porque essas concepções, né, de ambiente, tem muito a ver com aquelas correntes definidas, né, pelo Solvay, por outros autores, o Sorrentino, que usa 4 mais, né, para mim, né, tem a ver mais aqui a sua tese com a concepção da gestão, né, ambiental, embora cada pessoa, né, tenha a sua formação, né, e o seu olhar e a sua noção sobre ambiente. E a gente não perder de vista, né, que o ambiente é vamos dizer assim, é um campo, né, é um campo de disputa, é um campo, no contexto mais sociológico, né, um campo de disputa em que cada autor, ou cada concepção ali, ela vai ter em função, né, dessas concepções, né. E vejo que, infelizmente, né, a gente ainda pensa, né, e vê que as universidades, a nossa também, né, que ainda trata da gestão ambiental, né, muito relacionada à gestão, né, de resíduo, à gestão de água, né, e a sua tese comprovou, né, exatamente isso. E aí, a gente fica pensando, né, que essas ações, né, que você busca lá, as ações de sustentabilidade, elas estão associadas, né, a essa concepção, né, mas não a uma concepção de ambiente mais ampla, que com um sistema ali aberto de múltiplas relações, né, econômicas, sociais, ecológicas, né, e das relações humanas, né, a qualidade de vida, né, a qualidade ambiental, né, no artigo 4, que você traz a percepção, né, do comportamento ambiental, né, dos estudantes, aí reforça o que você já traz ali desde o primeiro artigo, né, e essa gestão, né, ela deve, porque a gestão ambiental, ela tem como os principais instrumentos a legislação, que está lá, né, a legislação, ela tem a educação ambiental, né, e a educação ambiental, ela fica meio que diluída. Às vezes, sem ações específicas, como você bem colocou, meta, né, um plano definido. E aí eu fico refletindo, e eu acho que você traz também um pouquinho disso, que concepção as pessoas têm de educação ambiental? O que é educação ambiental, né, para essas pessoas? É processo? Que tipo de processo? Esse processo, inevitavelmente, ele precisa estar na gestão, né? É aquela coisa, aquela de gerir para educar, ou educar, né, para gerir. E aí permanece a questão, o que é educação ambiental? Né? Que educação ambiental é essa que a gente quer enxergar ali nas pessoas, o que a gente quer enxergar em quem está fazendo a gestão? Né? Isso, para mim, não ficou muito claro o que é, né, essa educação ambiental, ou que educação ambiental é essa que essa tese, né, espera, né, das pessoas, ou mesmo, né,
CGA, né? CGA, da comissão, né? Bom, você traz, não é, uns dados ali nesse 4º artigo, que é que os estudantes do campus de Mamanguape, eles apresentaram mais atitudes sustentáveis do que os de Rio Tinto, né? Você afirma isso, né? Mas aí os resultados estão muito com relação aos resíduos, e seriam só com relação aos resíduos? E aí, que reflexão fazer, né? Porque esses aí teriam mais, né, atitude sustentável em relação àqueles? Seria em função dos componentes curriculares? Seria por isso? Seria pelos estilos de vida, né, dos estudantes? Né? Seria por quê? O que é que o campus de Mamanguape tem que Rio Tinto não tem? Né? Eu não sei até que ponto a área de proteção ambiental de Mamanguape tem interferência local, né, em algumas ações, não sei, né, fiquei aqui me questionando. Né? Bom, então as atitudes, né, elas estão muito voltadas para questões de economia de energia, né, tá muito assim, isso, né, por exemplo, em questão de resíduos, né, e a gente percebe, né, você aponta isso, né, que há esforços empreendidos, né, há muitos esforços empreendidos em implantar a gestão ambiental na UFPB, mas ainda, né, existem, digamos assim, atitudes, né, que carecem, né, dessa atenção da administração superior, né, que deve focar, né, na educação e aprendizagem, tanto em quem ensina quanto quer empreender, né, aprender. E aí eu reforço aquela coisa, né, então, a educação ambiental precisa estar na extensão, precisa estar na pesquisa, né, precisa estar no ensino, né, mas a administração superior, ela precisa entender essa educação ambiental. Que educação ambiental é essa? O que é que ela quer como educação ambiental? O que é que ela quer com atitudes sustentáveis, né, para, no ensino, na pesquisa, na extensão, na gestão, né? E isso é uma questão que eu sempre faço. Às vezes, essa mesma pergunta vai para a escola, vai... às vezes, na iniciativa privada, na gestão privada, eu enxergo isso com mais clareza. Mas na gestão pública, eu tenho dificuldade de enxergar. Né? E quando é a universidade, que tem esse tripé aí, né? Ensino, pesquisa e extensão, mas também tem a gestão, né? A gestão. Então, é muita coisa aí para se articular, né? Então, a gente fala tanto nos ODS, né? Quais são as disciplinas, quais as relações das pesquisas com os ODS. Então, hoje estão pedindo isso a gente, né, nas universidades, mas a gente não tem essa luz de lá. O que é que eles veem? Né? O que é que eles veem no contexto da gestão, né, da gestão pública? Quais os ODS que o ensino deve perseguir, que a pesquisa deve perseguir, que a extensão, né, deve perseguir? Então, comprova exatamente o que você traz. E aí a gente vê que, né, você conclui aí, né, que há uma relação entre o plano, né, entre, às vezes, observações com relação à legislação, mas as práticas não se concretizam. E aí eu me questiono, será que essas práticas não se concretizam também porque não se entende o que seria a educação ambiental, né, na gestão, né, nessa gestão pública? Não sei. Né? E você
Os programas não apresentam... Sim, e você chama atenção e mostra, né, que o PDI, né, no PDI, os programas da política ambiental não apresentam objetivos, metodologias e metas bem definidas, e não tem articulação com a gestão, né? E aí eu volto, né? É aquela coisa, né? Você precisa saber, né? Você precisa planejar, você precisa implantar uma política ambiental, mas é preciso entender o que é o ambiente, o que é que eu estou vendo como ambiente, o que é esse ambiente. E pensar em ambiente é preciso se educar para poder agir nele, né? Então, você traz aquela questão ali da educação ambiental e, assim, como é difícil, né, uma instituição, ou mesmo no ensino, se concretizar, né, essa educação ambiental. Como desenvolver uma educação ambiental crítica, né, crítica, emancipatória, né, no sentido do alcance da literacia ambiental. Então, hoje, o investimento na literacia ambiental está sendo muito intenso, inclusive mais através de propostas de extensão, né, do que necessariamente do ensino. Então, a gente trabalhar nesse contexto, né, de uma educação ambiental emancipatória, que o objetivo da educação ambiental é esse, mas a gente falha, porque a gente não tem o alicerce, a gente não tem, né, esse domínio real do que é o ambiente, ou do que são os ambientes, e de como eles precisam ser geridos. Né? Então, como resolver os problemas, os problemas ambientais, se eu não conheço o ambiente, se eu não sei como agir nele. Então, a gente tem que perseguir essa literacia ambiental na gestão pública, né, no ensino, na pesquisa e na extensão. Bom, era isso que eu queria apontar aí um pouquinho para, como reflexões, né, da sua tese, né, e reforçando, Cibele, que gostei muito, fiquei satisfeita do seu trabalho aí final, né, e agora é fazer essa lapidação mínima, né, mas a serviço de quem vai utilizar, né, a tua tese. E parabéns mais uma vez a você, Cristina, a Maristela e aos avaliadores também, viu? Ivanete, a Anderson, com certeza Eduardo também, que eu já escutei Eduardo, né? E a Cristiana, que também foi a nossa colaboradora aqui na orientação. A colaboradora. Sim, uma coisa que eu perguntei na qualificação de Cibele, né, é se no programa tem essa categoria de segundo, como é? Segundo orientador, né? Segundo orientador. Tem, inclusive fica cadastrado no histórico, professora. Oi? Pronto. A UFPB, em programas multidisciplinares, permite 2 orientações. Certo. Pronto, beleza. Eu não sei nem se eu já tinha perguntado isso. Se perguntei, é porque eu já tinha esquecido. Parabéns, gente. Agradecemos demais suas ponderações.